tarde. Hoje estamos aqui no lado de fora e estou retomando os vídeos, porém com uma linha diferente. O início do canal foi propositalmente relacionado à política, porque eu entendia que a política poderia ser um caminho para despertar o interesse das pessoas em propostas diferenciadas. E hoje nós estamos aqui fazendo essa modificação no nosso propósito com o canal e principalmente com relação a soluções. Então, ao invés de nós debatermos os problemas que estão manifestamente ocorrendo no nosso país, não devido ao governo atual, devido à estrutura de corrupção que nós temos tido aqui no Brasil por centenas de anos, não? Que foi, enfim, se estruturando justamente com a própria idiosincrasia do povo. Ou seja, é a história de querer levar vantagem em tudo. Isso acaba criando dificuldades para quem realmente tem competência, talento. Na verdade, eu até li um comentário recentemente de uma pessoa que dizia que era mais importante ter amigos do que ter qualificação. Então isso já denota como nós estruturamos o nosso país, como nós estruturamos nossas relações sociais. E por muito tempo eu busquei entender o que acontecia na sociedade para buscar propostas alternativas de transformação social. E no caso, até meu TCC na área de Direito, quando eu me formei em Direito, foi sobre justamente como a utilização de cooperativas e redes de colaboração poderiam ser utilizadas para emancipação social. Emancipação social nada mais é do que a capacidade dos indivíduos serem independentes do Estado e até mesmo de outras pessoas e de qualquer tipo de instituição, mecanismos, etc., que causam justamente dependência. Hoje no Brasil, praticamente nós temos uma estrutura totalmente dependente do Estado, tanto nas relações econômicas, nas relações jurídicas. A incerteza jurídica é extremamente alta aqui no Brasil. Então nós estamos passando por um momento bastante delicado. Os juros a 14,5% acaba criando dificuldades para todo brasileiro, né? Pelo menos os brasileiros que estão na ponta ali trabalhando, são os trabalhadores que são os mais impactados, porque bancos e investidores simplesmente movem seu patrimônio ao invés de utilizarem na produção, ou seja, fábricas, comércio, empreendedorismo, eles transferem o dinheiro para os fundos, né, de investimento e acabam realmente recebendo 14,5% ao ano sem qualquer tipo de preocupação. Ou seja, para que o investidor vai investir em máquinas, equipamentos, contratar funcionários, estar sujeito aos riscos do mercado, as incertezas do governo, da economia? Para quê? Se ele pode realmente investir num fundo de investimento e realmente obter esse valor sem qualquer esforço ou trabalho. No caso, é muito melhor do que arriscar-se no empreendimento. É melhor efetivamente manter o dinheiro investido. Você vai receber 14,5% ao ano, ou seja, para que um negócio valha a pena, você tem que pelo menos ganhar 20%, 30% sobre o seu investimento, senão não vale a pena. Então é isso que está ocorrendo no Brasil. E quem acaba pagando essa conta justamente da taxa de juros, ou seja, o dinheiro que o governo pega emprestado com a sociedade, com os bancos, com os investidores, é a dívida interna, não? Esse valor, quem paga os juros? O próprio trabalhador, porque quem produz riqueza, de fato, é o trabalhador, tá certo? E é óbvio, claro, o investidor, o empreendedor, aquele que tem a empresa, evidentemente é essa pessoa que está disponibilizando o capital para gerar receita, para gerar justamente salário, empregos, ou seja, eu não estou demonizando o empreendedor. Na verdade,
O problema é que nós nos acostumamos a uma sociedade corrupta que em todos os aspectos acaba prejudicando realmente quem trabalha, que é aquela pessoa que está na ponta de toda a atividade econômica, ou seja, está produzindo, está trabalhando numa fábrica, está desenvolvendo software, enfim, todas as pessoas que realmente estão ali trabalhando. O investidor não, o investidor colocou o dinheiro no banco, acabou, ele não precisa mais se preocupar com nada, tá certo? Então, no princípio eu achava que a criação de comunidades planejadas poderia ser uma solução para esse modelo, no qual as pessoas estariam reunidas, teriam acesso a bens, produtos e serviços produzidos na comunidade, produção de alimentos orgânicos, produção de energias alternativas, enfim, compartilhamento de bens, compartilhamento de salas, de laboratórios, de oficinas, enfim, compartilhamento de ferramentas, etc. Evidentemente, isso reduz o custo operacional. Mas, por outro lado, ele exige que as pessoas se mudem para uma comunidade. E isso é o que cria o maior desafio para todo mundo. Porque ninguém vai largar sua casa, seu trabalho, suas atividades. Inclusive, pode gostar do bairro em que mora, pelas facilidades. Tem uma cozinha, tem uma padaria, tem um restaurante, enfim, tem uma infraestrutura que lhe serve bem. Então, a pessoa não vai mudar para uma região rural, para iniciar a construção de uma comunidade. Então, evidentemente, isso tudo foi fruto de experiências, apesar de que ainda temos a unidade, né, o Ecopolo, onde está sendo criado gado atualmente, e, enfim, está aberto a parcerias, tá certo? O que nós precisamos entender, então, hoje, é que nós estamos buscando um novo modelo de sistema operacional social. Então essa é a proposta para hoje. Então eu vou apresentar alguns detalhes dessa proposta, que na verdade o que ela enseja? Ela enseja justamente buscar a prosperidade coletiva, tá certo? Então através de mecanismos, principalmente fundados em aplicativos e inteligência artificial, que é realmente a grande mudança que nós estamos vivenciando hoje, nós podemos efetivamente criar oportunidades para que esse grupo forme redes coletivas e, através dessas redes, trabalhando na sua própria casa, contribuindo no seu próprio, com o seu próprio trabalho, no local onde estiver, nós consigamos realmente melhorar o nosso potencial de gerar receita e de reduzir custos e principalmente criar oportunidades para que nós possamos até eventualmente no futuro, sim, 10, 15, 20 anos, nós consigamos realmente colocar estas propostas em prática até mesmo através de leis que possam ser aprovadas no parlamento e passem a fazer parte de um projeto diferencial, de uma proposta econômica diferenciada, tá bem? Daqui para frente, no vídeo, eu vou utilizar a geração de voz artificial, tá bem? Então, eu deixo agora com vocês o vídeo. Por quê? Porque ele estará mais estruturado, eu consigo fazer uma estruturação muito melhor do que realmente eu falando, tá bem? Então seria muito mais aproveitável essa forma de utilizar a tecnologia a favor do nosso entendimento, tá bom? Então conto com vocês aí para apoiarem o projeto e, na verdade, o que eu busco aqui são ideias, são contribuições, ou seja, deixe nos comentários aí o que você acha, o que você entende que possa ser feito, mas esse é o lançamento, é uma proposta inicial para que a gente possa criar esta rede, esse sistema operacional, fundado aí justamente por inteligência artificial, na qual nós possamos potencializar justamente a nossa economia sem que a gente prejudique outras pessoas, sem que nós levemos vantagem de outras pessoas ou do trabalho de outras pessoas, tá bem? Isso é um projeto que envolve ética coletiva, de forma que a gente possa construir uma sociedade melhor ao longo dos próximos anos e décadas, tá bom? Muito grato e até o final do vídeo.
Bom, vamos começar a nossa análise de hoje com um tema que de verdade exige que a gente pare e pense um pouco. Sabe, nós vivemos numa época muito curiosa, um verdadeiro paradoxo. A ideia que a gente vai explorar aqui hoje é aquela típica dúvida que tira o sono de muita mente brilhante por aí. E ó, a gente não tá aqui pra dar resposta pronta logo de cara, tá? A ideia é olhar pro mundo à nossa volta e tentar entender o que tá acontecendo. Olha só essa contradição brutal que a gente tem na tela. Pensa bem, nunca em toda a história da humanidade a gente teve tanta tecnologia nas mãos. Nunca a gente teve um volume tão absurdo de informação disponível em milissegundos. A inteligência artificial nunca foi tão incrivelmente poderosa. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Diante de tudo isso, por que é que tantas pessoas continuam trabalhando cada vez mais, exaustas e prosperando cada vez menos? É o tipo de pergunta que não quer calar, né? Fica parecendo que tem alguma coisa fundamentalmente quebrada no jeito que a nossa sociedade está organizada hoje. E é exatamente aqui que a gente começa a ver onde está a raiz desse problema todo. Talvez a questão não seja só falta de dinheiro ou de recursos econômicos. Talvez a gente esteja lidando com uma falha organizacional gigantesca. Pensa na quantidade de pessoas brilhantes, de ferramentas e de conhecimento acumulado que a gente tem hoje. Só que, como a gente pode ver nessa comparação, esse potencial inteiro está completamente desconectado. É um mar de indivíduos lutando sozinhos para tentar vencer na vida. O resultado? A gente desperdiça talentos extraordinários todos os dias. Agora imagina se a gente tivesse uma infraestrutura onde esse potencial não ficasse isolado desse jeito. E a gente precisa pensar nisso logo, porque as mudanças estão batendo na porta. A inteligência artificial vai virar o mercado de trabalho de cabeça para baixo. Isso é fato. Várias profissões vão sumir, outras novas vão aparecer do zero. Mas olha que interessante os 3 pontos que a gente tem aqui. Eles mostram o que vai continuar sendo exclusivamente humano. A nossa capacidade de cooperar, a nossa capacidade de confiar uns nos outros e, claro, a nossa capacidade de construir coisas juntos. Por mais genial que um algoritmo seja, ele não cria laços de confiança de verdade. Ele não tem aquela vontade inata de prosperar em comunidade, sabe? A nossa humanidade ainda é e sempre vai ser o nosso maior trunfo. Então, isso leva a gente a uma hipótese muito, mas muito fascinante. Pensa comigo, e se, ao invés de criar só mais uma rede social para roubar nossa atenção e vender anúncio, a gente criasse uma rede focada em prosperidade compartilhada? Uma infraestrutura real, onde as pessoas pudessem aprender juntas, criar empresas, compartilhar conhecimento, até baratear o custo de vida e produzir alimentos. Tudo isso, claro, conectado por uma inteligência artificial, mas uma IA que trabalhe a favor do nosso potencial, e não só para ficar extraindo os nossos dados. E para uma ideia dessas ficar de pé, ela precisaria de 5 alicerces principais. Primeiro, as pessoas, óbvio, porque a riqueza de verdade está nos talentos e nos sonhos de cada um. Segundo, a inteligência organizada. Terceiro, a tecnologia, mas atuando só como uma ferramenta para acelerar essas conexões humanas e não como o fim da linha. O quarto pilar é a economia, focada em gerar renda real, fugindo daquele idealismo que não resolve a vida prática de ninguém. E o quinto talvez seja o mais frágil e, ao mesmo tempo, o mais poderoso de todos, a confiança. Falando em confiança, toda economia depende dela, né? É ela que corta a burocracia, diminui os riscos e faz a coisa andar. Mas aí vem o desafio. Como é que a gente mede a confiança sem criar um sistema tóxico de ranqueamento social, tipo aqueles de filme de ficção científica? A sacada aqui é um índice de confiança. É um painel multidimensional e, o mais importante, estritamente privado. Ele não serve para expor ninguém ou criar competição pública. É uma ferramenta de autodesenvolvimento. Ele permite que a colaboração seja reconhecida lá dentro, o que barateia as transações e faz com que a confiança se transforme no ativo econômico mais valioso que alguém pode ter. E é aqui que a genialidade dessa organização realmente brilha. O objetivo não é só ficar avaliando a habilidade, é atacar de frente aquele desperdício que a gente nem vê. Hoje em dia tem engenheiro sem projeto, tem investidor caçando ideia boa, tem agricultor precisando de tecnologia e essa galera simplesmente não se cruza. Nesse modelo, a inteligência artificial entra como uma espécie de sistema nervoso central. Ela não fica esperando que as pessoas façam buscas perfeitas. Ela simplesmente detecta a oportunidade que está sendo desperdiçada e antecipa essa conexão, juntando as pontas e montando equipes que, no mundo normal, nunca iam se esbarrar. Agora, vamos dar um mergulho rápido na arquitetura econômica que mantém tudo isso de pé, porque isso é essencial. Historicamente, essas alternativas de troca, tipo bancos de tempo, acabam quebrando porque os créditos ficam acumulados na mão de pouca gente e param de circular. A solução genial aqui é um conceito chamado demurragem. Calma, é simples. Significa que as horas ou créditos que você não usa vão perdendo valor aos poucos ao longo do tempo. E não é para ser uma punição, tá? É um incentivo absolutamente vital para garantir que a riqueza circule sem parar. Isso acaba de vez com aquele acúmulo improdutivo que sempre afunda essas ideias mais utópicas.
Mas e aí, como a gente evita que essa rede vire um monstro impessoal e burocrático, onde todo mundo se sente só mais um número? A resposta está no que chamamos de células federadas. A confiança real só funciona e cresce em grupos pequenos, não tem jeito. Então, a ideia é dividir essa infraestrutura enorme em núcleos autônomos, de 10 a 30 pessoas, com habilidades que se complementam. É como um organismo vivo. A tecnologia conecta milhões lá em cima, mas o dia a dia, o trabalho e as decisões acontecem em escala humana, de pertinho. Assim, o sistema não perde a alma. Olha, é muito importante a gente destacar a humildade intelectual por trás disso tudo. Como essa citação na tela deixa bem claro, nada está 100% pronto. A gente não tem todas as respostas. E o objetivo definitivamente não é criar uma nova ideologia, um partido político ou, Deus me livre, uma seita. Também não tem promessa de dinheiro fácil ou aquele papo furado de startup querendo vender hype passageiro. A proposta aqui é muito honesta. É um laboratório vivo, de portas abertas, um projeto em construção, feito a muitas mãos. E quando a gente olha para essa tabela, fica fácil ver como a estrutura foi pensada exatamente para não repetir os erros das plataformas que a gente já conhece. De um lado, o modelo tradicional centraliza o poder. Do outro, a gente tem as células federadas. Enquanto os algoritmos tradicionais são cheios de vieses escondidos, aqui tem garantia de auditoria humana. E ao invés de prender os usuários e os dados deles num cativeiro digital, a arquitetura garante a portabilidade total. É um modelo desenhado do zero para proteger implacavelmente quem usa. O que leva a gente a uma constatação muito forte. Daqui a umas décadas, os modelos de IA vão ser completamente outros. A tecnologia vai evoluir, as empresas vão mudar, mas o que nunca vai mudar nessa infraestrutura não é o código de programação dela. O verdadeiro pilar, aquele ativo permanente que ninguém mexe, é a governança imutável. É a garantia de que as pessoas sempre vão ter o direito de pegar suas coisas e sair, se quiserem. As regras que protegem a nossa autonomia não podem, em hipótese alguma, ser alteradas para concentrar poder na mão de ninguém. Sabe, essa citação na tela é um baita exemplo de vulnerabilidade. Ninguém tá aqui com a arrogância de dizer que inventou a roda mágica. Pelo contrário, a disposição é para aprender junto. A gente sabe que ideias grandes trazem riscos e incertezas. Talvez uma parte desse desenho esteja errada. Talvez quem esteja assistindo a essa análise agora tenha ideias 1000 vezes melhores na cabeça. É um convite aberto, um apelo construtivo para a gente juntar forças com quem realmente quer pensar junto. E é por isso que os primeiros passos desse roteiro não têm pressa nenhuma. Não tem aquela loucura de crescer a qualquer custo só pelo entusiasmo cego. O foco é construir conhecimento devagar e reunir pessoas boas, íntegras e capazes. Depois, testar projetos pilotos com bastante paciência. Estar preparadíssimo para errar, porque isso faz parte do jogo. Mas ter a agilidade para consertar as falhas e, sempre que possível, compartilhar os acertos em código aberto para o mundo inteiro. Nada de pular etapa. A realidade prática é que vai validar tudo. Uma coisa tem que ficar muito clara. O objetivo aqui passa longe de criar uma sociedade alternativa isolada no meio do mato ou uma utopia inalcançável. Isso aqui é um chamado para todo mundo que já está exausto dessa polarização política paralisante e quer, no fim das contas, arregaçar as mangas para construir soluções concretas. A ideia é criar um modelo perfeitamente replicável, um jeito novo de organizar as pessoas, onde prosperar deixe de ser uma questão de sorte ou do acaso e passe a ser o resultado natural da nossa inteligência coletiva aplicada. Vamos parar um segundo e refletir no que o futuro reserva pra gente. Nos últimos anos, a gente tem ficado de queixo caído com os avanços da tecnologia e com algoritmos que fazem coisas absurdas. Mas olha a provocação que a gente tem aqui. Talvez, só talvez, a invenção mais espetacular do século XXI não seja uma nova IA superautônoma. Talvez seja algo muito, muito mais profundo. Talvez o nosso maior feito seja finalmente aprender a colaborar e a organizar o nosso potencial humano numa escala que a gente nunca conseguiu antes na história. É que, pela primeira vez na história da nossa civilização, as barreiras de tecnologia desabaram. A gente tem ferramenta robusta o suficiente para conectar milhões de cabeças, corações e talentos de um jeito estruturado. Então, a grande pergunta que fica no ar já não é mais será que a gente tem a capacidade de fazer isso? A dúvida agora, o convite que reverbera para quem acompanha essa ideia, é muito mais profundo e provocador. Sabendo que a gente tem todas as ferramentas nas mãos hoje, o que é que seremos capazes de construir juntos? E é exatamente nesse ponto que todas essas ideias convergem para uma semente real. A rede Equilibrium. Não como uma utopia finalizada, não como um pacote pronto, mas como um ponto de partida para que a inteligência coletiva e a prosperidade compartilhada realmente ganhem vida. Fica aí o convite para a gente refletir sobre tudo o que vimos nessa análise. Afinal, o nosso futuro ainda é uma página em branco.